Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre Buffer Overflow. Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas de como é que é o funcionamento do Buffer Overflow na prática. E hoje a gente vai estar explicando para vocês, para que vocês entendam de uma vez por todas como é que é o funcionamento dessa falha, ok? Primeiro vamos entender o que é o Buffer Overflow. Em linguagem de programação, o buffer ele é basicamente uma variável, ou seja, ele é um local na memória que armazena determinados dados. E no momento que esses dados eles estão sendo armazenados na memória, nós podemos manipular da forma como nós queremos. Nós podemos multiplicar, podemos somar, nós podemos realizar as operações que for de agrado a gente, né? Exibir na tela, podemos manipular da forma como nós queremos. Agora, quando isso se torna uma falha de segurança? Imagine que nós temos aqui uma variável definida para receber até 7 bytes no máximo. Isso significa que ela pode armazenar palavras, né, com até 6 caracteres. Considerando que cada letra equivale a 1 byte, nós temos ali o último byte, que é o nosso caractere nulo. Esse caractere nulo ele serve para indicar que aquele é o final da variável, ok? Então, nós temos uma variável que tem até 7 bytes, onde o nosso último caractere ele sempre tem que ser o nosso caractere nulo, ok? Para indicar que aquele é o final da variável, finalizando ali a nossa variável, ok? Agora imagine que a gente exceda o valor máximo dessa variável. Nós temos ali uma variável também, no nosso segundo exemplo, de 7 bytes, porém, onde deveria ter o nosso caractere nulo, observe que ali agora nós temos um S. Agora nós temos a palavra hackers. Então, nós estipulamos, excedemos, na verdade, o valor da nossa variável. E aí, a partir desse momento é que ocorre o nosso Buffer Overflow. Quando a gente excede o valor máximo que essa variável ela pode alocar na memória, ok? E a partir daí que a gente pode manipular ali os valores da memória como a gente quiser, tá? Inclusive, nós podemos até chamar um shell e ter acesso àquele sistema, ok? Mas como é que isso funciona na prática? Então vamos à prática aqui que vocês vão entender melhor como é que é o funcionamento disso, ok? Então já vou aqui para o meu Linux. Colocar aqui a senha. Vamos lá. Aqui dentro vamos criar aqui um arquivo chamado buffer. Não vou estar entrando muito em detalhes como é que é a criação desse script, tá? Vou estar criando um script aqui em C, só que para que a gente possa entender. Vocês podem replicar esse mesmo exemplo na sua casa e você vai ver que o resultado vai ser o mesmo, ok? Vamos lá. Primeiro a gente vai estar importando aqui algumas bibliotecas. Primeiro a gente vai estar importando a biblioteca stdio.h e a gente vai estar importando a biblioteca string.h. Aqui a gente vai estar chamando o nosso main. Vamos colocar aqui o nosso argc, vírgula, e aqui a gente vai estar pegando os valores do nosso argv, os argumentos que forem passados aqui no nosso terminal, tá? Return 0. E vamos lá, vamos definir aqui agora a nossa variável, ok? Primeiro vamos criar aqui uma variável chamada buffer1, ok? Essa variável buffer1, ela vai aqui armazenar 8 bytes. Então a gente coloca aqui 8 bytes e vamos colocar aqui entre chaves quais são esses bytes. Então coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui dentro a gente vai estar colocando agora os valores, ó. Hacker. Apagar aqui, hacker, ok? E aqui agora vamos colocar o nosso byte nulo, tá? Que é para indicar que esse é o valor, esse é o final da nossa variável, ok? Vamos agora copiar agora isso aqui, eu recortei, colar. E aqui vamos chamar de buffer2 a nossa segunda variável. Vamos só alterar aqui o valorzinho no final, ok? Então nós definimos aqui duas variáveis. Essas variáveis, elas têm ali no máximo 8 bytes, onde aqui, como vocês podem observar, nós temos aqui palavras, né, com até 7 bytes, né, hacker 1 e hacker 2, e o último byte aqui, que seria o 8º byte,
ele é o nosso byte nulo, tá? Ele serve para indicar que esse é o final da nossa variável. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos chamar o nosso strcpy. Esse strcpy, basicamente, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar os valores que forem digitados ali, né, no nosso terminal, os argumentos que forem digitados no nosso terminal, e aí ele vai jogar esse valor que for digitado para dentro da nossa variável. Ele vai fazer uma cópia para dentro da nossa variável. Então, para a gente fazer isso, a gente vai definir aqui a variável que a gente quer que ele faça isso, que é o nosso buffer2, e aqui a gente vai passar o nosso argv1, ou seja, a gente está passando aqui o nosso argumento ali que for passado na primeira posição, ok? Aqui embaixo vamos dar o printf para que ele exiba esses valores. Então a gente vai dar aqui um printf /n buffer2 ou 102, a gente vai definir aqui o nosso buffer2 nessa variável, e aqui embaixo também a gente vai dar aqui um printf /n, vai colocar aqui buffer1 por cento s buffer. Pronto. E aqui nós temos o nosso script inicial. Coloquei buffer, né? Deixa eu alterar aqui, buffer, pronto. Então aqui nós temos nosso scriptzinho, tá? Já temos as nossas variáveis definidas. Temos aqui nosso strcpy para pegar os valores do nosso argumento e jogar para a variável buffer2. E nós temos aqui já o print dessas duas informações, ok? Vou aqui salvar. Vamos compilar aqui o nosso script buffer -o buffer, buffer.c, -o buffer, que é o nomezinho ali que ele vai salvar, e vamos chamar agora o nosso buffer. Coloca aqui buffer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dar enter e olha o que acontece, ó. Observe que aqui no nosso argumento a gente passou 7 caracteres, né, 7 bytes ali para nossa variável buffer2, né, que ela vai exibir aqui os valores que for passado nos argumentos. Então observe aqui que ele escreveu bonitinho aqui todas as informações, e aqui no buffer1 também ele escreveu todas as informações. Lembra lá com o que a gente viu no nosso exemplo, quando a gente ultrapassa o valor ali onde deveria ser o nosso byte nulo, ele sobrescreve a memória. Então vamos ver isso na prática, ó. Então nossa variável ela tem 8 bytes, onde o último byte, que é o oitavo, ele tem que ser o byte nulo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos sobrescrever, vamos chegar naquele byte nulo e vamos colocar um outro valor. Vamos colocar aqui agora o número 8, sobrescrevendo lá aquele byte nulo como a gente viu no exemplo. Quando a gente der enter, olha o que vai acontecer. Olha aqui, observe que nosso buffer1 ele não exibe mais o valor da sua variável, não exibe mais a palavra hacker1. Agora ele está aparecendo aqui as informações em branco, ou seja, nós já começamos a sobrescrever os valores na memória, já começamos a manipular os valores ali que estão alocados na memória. Então aqui já ocorreu o nosso buffer overflow, a gente chegou no valor máximo que aquela variável ela pode alocar. A partir de agora, qualquer instrução que a gente escrever após esse valor, quando a gente der enter, olha o que vai acontecer. A gente já consegue escrever valores ali dentro da nossa variável. Então a gente consegue aqui, ó, manipular. Então a gente já consegue aqui, ó, manipular e escrever os valores que a gente quiser. A gente já consegue ter esse controle, tá? Agora imagine que dentro lá do nosso script ele tivesse alguma instrução que executasse esses valores dentro do nosso Linux, né? Que ele fizesse alguma chamada ali do shell dentro do nosso Linux. Aí você começa a pensar no perigo que isso seria. Então vamos fazer esse exemplo na prática também. Vamos chamar aqui nosso buffer.c e aí a gente vai fazer o seguinte, aqui embaixo a gente vai estar chamando o system, e esse system ele vai fazer o que? Ele vai pegar aqui o buffer2, ó, e executar. Vamos colocar esse system aqui em cima, né? Coloca ele aqui, ó, system, e ele vai pegar os valores que forem escritos no nosso buffer2 e aí ele vai executar, ok? E aí aqui em cima a gente vai estar chamando o nosso include stdlib.h, ok?
que esse stdlib vai permitir que a gente possa utilizar o nosso system, ok? Então vamos salvar aqui, vamos mandar aquele compilar e vamos agora executar o nosso script. Ó, no momento que a gente agora coloca um whoami, opa, deixa eu ver aqui, number, coloquei buffer 2, na verdade aqui é buffer 1, tá? Que é onde está caindo ali nossos valores alterados. Vamos mandar aqui compilar de novo, agora sim. E agora quando a gente está aqui em whoami, olha o que vai acontecer. Agora a gente consegue, ó, dar aqui um whoami dentro do nosso sisteminha, né? A gente consegue saber aqui qual é o usuário ali do nosso, que está sendo executado no nosso sistema. Se a gente tem agora aqui, ó, um ls, vamos colocar aqui entre parênteses ls-la, olha aqui o que acontece, ó. A gente já consegue listar ali os arquivos que estão aqui dentro da nossa pasta. Então observe que aqui nós já conseguimos executar comandos dentro do nosso Linux, assim explorando a falha de buffer overflow. Se a gente der aqui agora um if config, ó, nós já conseguimos, ó, acessar aqui e visualizar o endereço IP da nossa máquina. Agora vamos tornar essa falha aqui desse script que a gente acabou de criar um pouco mais, né, um pouco mais interessante. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar um shell dessa máquina, vamos invadir essa máquina. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma ferramentazinha que a gente chama de netcat. Netcat é basicamente o canivete suíço. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa ferramenta detalhadamente, ok? Mas só para que a gente possa entender o perigo dessa falha, vamos dar aqui um nc-lvp, vamos abrir a porta 444 nessa máquina, e quando alguém se conectar na porta 444, ele vai estar enviando um bin bash, ok? Então a gente abriu aqui, está escutando a porta 444, e quando alguém se conectar, ele manda para essa pessoa um bin bash. Já está aqui escutando. Vamos abrir aqui agora o nosso CMD, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos conectar naquele P10.0.0.111 na porta 444, tá? E aí quando a gente conectar, olha o que vai acontecer aqui no nosso Linux. Deixa eu até arrastar um pouquinho para cá, arrastar um pouquinho para cá. Olha o que vai acontecer lá no nosso Linux. Vou dar um Enter aqui agora, ó. Olha aqui, ele mostra conectado. Então tem agora um host conectado aqui à minha máquina. E ele mandou aqui para essa máquina Windows que eu estou aqui utilizando um bin bash. Ou seja, já tem um shell aqui, ó. Então se eu der um ls-la, olha o que vai acontecer. Já consigo visualizar os arquivos ali dentro. Se eu der aqui um whoami, já consigo ver o usuário que está sendo executado ali no meu Linux. Se eu der aqui um if config, já consigo ver o endereço IP ali do meu Linux. Então aqui a gente já conseguiu invadir essa máquina utilizando a falha de buffer overflow, ok? Então aqui é um exemplo básico, um exemplo simples de como é que é o funcionamento do buffer overflow. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona, tá? E se vocês quiserem um exemplo um pouco mais detalhado, um pouco mais técnico, um pouco mais avançado, deixem nos comentários aí que eu gravo um vídeo um pouco mais avançado de como é que é o funcionamento, de como é que é a exploração real em aplicações reais, tá? De como é que funciona, falhas que já apareceram recentemente sobre buffer overflow. E aí eu tento explicar para vocês como é que é o funcionamento, para vocês estarem procurando em aplicações novas falhas de buffer overflow e vocês estarem realizando as suas pesquisas. Mas aqui é só para vocês entenderem como é que é o funcionamento dessa falha da buffer overflow. Espero que tenham entendido. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para outros amigos também, para que possam aprender aqui com a gente.